para você que acompanha aqui o meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo novamente. E se não acompanha, clique aqui no botãozinho para se inscrever no canal, receber as notificações das postagens, né? Estou postando 2 vídeos por semana, mas vamos aumentar aqui a frequência, né? Porque tem algumas séries e eu mantenho o canal porque vocês me pediram, né, para manter o canal aqui no YouTube. Pois bem, pessoal, nós vamos continuar com a nossa série de reflexões astrológicas. Em breve eu vou fazer uma alteração, né, para a gente não ficar muito nessa rotina. Já faz um tempão que eu estou usando esse modelinho, mas pretendo manter o gráfico, né, com a sequência dos trânsitos ao longo do dia, tá bom? Mas vamos mudar, né, para arejar um pouco, né? A gente vai falar agora da quarta semana de julho, que vai do dia 25 ao dia 31, que é essa semana onde a gente já vai ter uma lua minguante lá no finalzinho, no dia 31. Mas vamos entender o que vem nessa semana porque nós temos algumas coisas bem interessantes, aqui alterações importantes de planetas, né, seguindo aí na orientação do zodíaco. O dia 25, que é o domingo, ele vem um pouco duro. Na verdade, uma boa parte do dia nós não vamos ter aspectos, né? O primeiro movimento do dia, trânsito do dia, é uma oposição de Lua com Marte, mas vai acontecer à noite. A questão é que, como eu disse já para vocês em outros vídeos, a Lua ela vai se aproximando. Como é o astro que se movimenta mais rápido, ela não vai pular daqui para cá, né? Na oposição exata, ela vai se aproximando. Quem estuda astrologia conhece isso como orbe, né? Existe um espaço em termos de graus do zodíaco que nós chamamos de orbe. Então, conforme a Lua entra nesse espaço, ela já vai ampliando a sua influência sobre a oposição com Marte, nesse caso aqui. E quando chegar às 20h13, é o momento exato, é o mais forte dessa influência, né? E depois ela vai se afastando, continua o passo dela ao longo do zodíaco, né? E o que a gente precisa levar em consideração é que nesse momento a Lua estará aqui em Aquário e ela vai aplicar uma oposição a Marte que está em Leão. Um Marte nervosão, potente, dominador e tal. E tanto o Leão como o Aquário são signos de uma natureza quente, né? Eles têm calor, o calor do temperamento sanguíneo, do elemento ar, e o calor do temperamento colérico do fogo. Então esta oposição, ela se reflete em uma característica um pouco impositiva do clima diário, né? Evitem este momento e as proximidades ali quando for chegando 6h30, 7h, porque já está bem forte a influência, para definir assuntos com outras pessoas que vocês precisam conciliar pontos de vista diferentes, ideias, interesses diferentes, porque essa oposição ela é esquentada, ela não é leve. Ou mesmo qualquer outro tipo de circunstância que você tem que conciliar duas coisas antagônicas, por exemplo, se você tem que fazer duas coisas muito diferentes. Então, essa leveza para escolher uma das coisas, uma das atividades, ela não é o clima do dia, ela não está no clima do dia. Então, a gente tem um clima um pouco mais impositivo quando isso acontece aqui nesse momento de oposição de Lua e Marte. E o signo de Aquário, ele é um signo que representa essa característica argumentativa, tal, por isso que esse tema que envolve duas coisas muito diferentes, duas opiniões muito diferentes, dois interesses muito diferentes, dois sentimentos muito diferentes, tem uma dificuldade enorme em conciliação, em partilha, em interação, em empatia, por exemplo. É bastante difícil conciliar as coisas. Então não deixem também para resolver situações que precisam de uma decisão mais pontual nesse momento, porque ela é um pouco dura, né? Não é fácil decidir, certo? Por isso acaba trazendo um pouco dessa característica lá um pouco mais pesada. O dia 26 ele muda bem, ele já vem com um clima bem compassivo, porque aí a Lua já deixou o Aquário, ingressou em Peixes. Na verdade, ela vai ingressar aqui à 00h30 no signo de Peixes. E a Lua em Peixes é bem sensível, profunda, imaginativa, compassiva, intuitiva, mística, né? Bem sentimental, emocional mesmo. E assim que a Lua ingressa em Peixes, ela vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter, né? Júpiter vai voltar para Aquário nessa semana, ele está retrógrado, né? Vocês percebem, à 00h30 a Lua ingressa em Peixes, 00h56 ela chega ao mesmo grau em que está Júpiter. Bom, e então essa conjunção ela amplia todo esse potencial
místico, sonhador, intuitivo, muito sensível. Como é madrugada, de segunda para terça, muitas pessoas já vão ter se recolhido, né? Vão trabalhar no dia seguinte. Mas se você dorme tarde, passa a madrugada aí acordado, vai perceber bem esse clima bem emocional, né? Então, isso pode ser sentido quando você estiver em contato com filme, né? Assistindo uma série, uma novela, qualquer coisa, porque a facilidade para se sensibilizar fica muito elevada, como se você estiver fazendo qualquer outra atividade que envolva sentimentos, né? Agora, é muito boa essa influência para quem lida com os assuntos místicos, esotéricos, né? Porque realmente ela é muito mística, espiritualistas, religiosos, ela aumenta um pouco a característica devocional mesmo, né? E para meditar também, porque nós estamos falando de elemento água, de peixes, que é muito profundo e facilita esse aprofundamento mesmo, né? Ela é bem subjetiva, então para estudar símbolos, sonhos, né? Assim, aqui se alguém estiver sonhando aqui nesse momento, vai ter uma possibilidade de ter sonhos bem significativos, cheios de símbolos, né? Então essa influência ela traz esse potencial, a criatividade também. Então esse clima se amplia, uma vontade de fazer justiça, ela é bem idealista também. Eu não recomendo muito essa característica para lidar com os assuntos de vida prática, né? Porque ela foge bem à realidade e ela divaga bem, faz a gente divagar bem, sonhar mais, por exemplo. Então não é muito adequada para lidar com as coisas da vida prática. Mas eu também digo a vocês, mantenham atenção sobre decisões nesse momento, porque como a gente está com um teor emocional muito elevado, é muito fácil você decidir por coisas, por sentimentos, né, baseado nos sentimentos e emoções. E quando for no meio da manhã, ainda essa lua vai chegar à oposição a Vênus, né? Vênus ingressou em Virgem na semana passada. E essa não é uma oposição tão ruim, né? Porque Vênus aqui está no ponto de debilidade, de queda, mas Peixes é exatamente o seu ponto de exaltação. Então ameniza um tanto mesmo, essa oposição que tem uma natureza, teria, né, uma natureza mais adversa. Ainda assim, eu diria, mantenham atenção, mantenham os pés no chão, não decidam por compras ou investimentos muito ousados, por exemplo, né? A gente necessita manter aqui um senso de realidade e tudo mais, tá? Mas é uma segunda-feira bem emocional mesmo. E depois disso, das 10h04, não temos mais nada. A gente vai ficar com a lua assim, fora de curso, né? O restante do dia. Aí o dia 27 do mesmo jeito, né? Várias horas sem aspecto. Então, nós temos aqui 3 dias seguidos desta semana com muitas horas, né? Dos dias sem uma movimentação nova no céu. Mantenham atenção sobre isso, né, nas decisões. Então, dia 27 praticamente todo sem aspectos. O primeiro movimento do dia 27 é só às 22h11, que é quando o Mercúrio ingressa em Leão, né? Então, no início do dia, que é às 6 da manhã, ele está em 28 de Câncer e quando for às 22h11, ele ingressa aqui em Leão. Uma posição de Mercúrio em Leão é firme na voz, é potente na voz, até o tom da voz é mais alto, né? E bem diferente do Mercúrio em Câncer, que foi um Mercúrio muito mais hábil para estudos, profundidade, análise, ele não é muito uma expressão muito falante. Em Leão já toma um tom mais falante, porque Leão é um signo quente, né? E o calor ele dá essa característica do movimento, da atitude, da expansividade e da expressividade também. Então esses dias de Mercúrio em Leão, eles são muito expressivos, mas não são muito fáceis de troca, né, de interação suave, porque Leão é um signo fixo. Então mantém um tom, né, quer dizer, ele cria um tom para a expressão muito pontual, às vezes até um pouco impositivo, como eu coloquei aqui, bem direto mesmo, né? E, bom, é uma influência boa para quem necessita da habilidade comunicativa para transmitir informações, conhecimentos, por exemplo, porque ela deixa bem viva, né, e direta a abordagem, né, não se perde muito, não desvia muito do tema, por exemplo, fica muito firme. Já é um pouco mais desafiador nos momentos em que tem que conciliar muitas coisas, porque essa tendência leonina ela não é muito da conciliação, né? É mais autônoma. Então, no dia 27, só isso também. Aí, o dia 28, pessoal, na quarta-feira, nós vamos ter a Lua ingressando em Áries às 6h57. Então, às 6 horas ela está em 29, 6h57 ela entra aqui em Áries.
A lua ariana já tem uma representação de ritmo bem mais movimentada e vocês já percebem também que o próprio dia 28, quarta-feira, já vem com uma sequência de aspectos bem diferente dos dias anteriores que estavam bem parados, né? Então, assim que a lua ingressa em Áries e dinamiza o ritmo, ela vai aplicar já um trígono a Mercúrio, que acabou de ingressar em Leão. Então, esse trígono, ele é veloz, ele tem uma característica de comunicação direta, mas ele necessita um pouquinho de atenção, porque é uma característica de fogo potente. E é o que eu falei para vocês, se vocês precisam de uma retidão, de uma objetividade para transmitir uma informação, para resolver um tema burocrático, para resolver qualquer assunto de Mercúrio, vão encontrar nesse momento aqui, às 8h42, uma característica muito pontual. Até para o comércio, eu diria que ele é pontual. Ele não é muito hábil para assim, ficar comparando as coisas, produtos, por exemplo, né? Se você tiver comparando preços e tal, não é tão legal, porque ele tem uma tendência de ir direto ao ponto e resolver as coisas. Por ser assim, então, tão rápido, se você precisa definir um tema que necessita pesquisa, comparação, vamos supor que você esteja fechando um negócio grande e que tem que comparar, por exemplo, você vai comprar um imóvel e tem que comparar preço, características, enfim, vários requisitos ali. Essa característica, ela não tem muita essa habilidade, né? Então, assim, ela é bem melhor se você já tem tudo pronto e está na hora só de dar a palavra final e fechar o trâmite comercial ali, né? Da compra e venda, porque ela dá mesmo a possibilidade de bater o martelo. E também para comunicação, né? Se você precisa se comunicar com alguém, dar uma notícia, ter uma conversa pontual com alguém, ela é muito direta, vai ali direto no alvo, é seta no alvo, né? Como eu digo para vocês. Então é muito boa, veloz, né? Ela é muito ágil mesmo, né? Uma característica bem habilidosa. Agora, às 9h42 é quando Júpiter volta para Aquário, então ele está aqui no último suspiro de peixes, ó, 6h00 de peixes. Então, às 9h42 ele volta aqui para Aquário, entra em 29 graus e 59 minutos de Aquário. E o Júpiter em Aquário, então, perde a dignidade do seu domicílio noturno. Em Aquário, ele ainda tem um pouco de poder por ser o regente participativo, né, na associação das triplicidades por Doroteus de Sidon. Existem várias maneiras de atribuir regência para as triplicidades, né, para os elementos, e a de Doroteus de Sidon considera sempre 3 regentes, né, um diurno, um noturno e um participativo, e Júpiter é o participativo do ar. Então, ele perde bastante da dignidade e que ele tem em peixes, mas não vai ficar peregrino, pelo menos, né? Porque aqui nesses primeiros graus não é termo de Júpiter, não é face de Júpiter, então pelo menos ele não vai ficar peregrino. Mas o Aquário, ele é um signo bem intelectual, mental, racional, não é um signo sensível, né? Mantém a umidade, a permeabilidade, o entrosamento com o meio, a mistura com o meio, né? Com as pessoas, com as coisas de maneira geral, mas ele cai num território bem mais mental mesmo, poderia dizer intelectual. Aí a gente vai experimentando um tanto do que a gente viu no ano passado, né? Quando Júpiter estava no signo de Aquário, e essa dinâmica de informação, essa dinâmica de busca, né, por conhecimento, se aparecia ali muito grande e tal. E aí depois ele vai retornar para Peixe só no final do ano, né? Então, às 18h19, depois desse regresso de Júpiter a Aquário, nós vamos ter um trígono entre a Lua e o Sol. A Lua, que ingressou em Áries, né, aqui às 6h57, vai aplicar um trígono ao Sol. O Sol está no seu domicílio, é uma característica bem potente e vai pegar essa tendência, essa característica da Lua em Áries também agitada. Então, nós temos uma quarta-feira que tem um tom idealista ainda com esse regresso do Júpiter em Aquário, né? Mas ela é direta, ela não é muito sensível, ela não é muito permeável e tal. Então a gente tem um dia bem dinâmico, quarta-feira, em que o ritmo para a realização das atividades ele corre num sentido rápido mesmo, né? Bem pontual e cheio de energia, assim, né? De motivação, né? Nesses trígonos de Lua com Mercúrio e depois de Lua com o Sol, certo? Agora o dia 29 ele muda bem, né? Porque essa Lua que está em Áries, primeiro vai aplicar um sexto ao Saturno que está aqui em Aquário. E esse sexto, ele traz aqui
Saturno numa observação de um ponto de debilidade. Então, o sexto já é um aspecto leve e não é tão harmonioso. Eu diria que ele é mais argumentativo, muito mental, teórico, muito voltado para procedimentos, sabe? Pensamentos, assim. Ele tem uma característica muito crítica, pensativa, crítica, analítica, assim, né? Não é um clima suave. E às 12h50, Marte, que está aqui ó, no último suspiro de Leão, vai aplicar uma quadratura a Júpiter que acabou de voltar para Aquário. Essa quadratura eu vejo ela muito como minguar mesmo o senso de justiça, né? Porque Júpiter acabou de voltar ali para Aquário, está numa tendência muito mental, muito lógica, muito teórica, poderia dizer numa característica mais intelectual de justiça, né, tal. E Marte está muito fervoroso aqui em Leão, duro, impositivo, direto. E essa oposição, ela é dura, né? Assim, ela não pega uma recepção mútua para amenizar o quadro e faz com que esse momento das 12h50 seja um pouco árduo mesmo. Eu coloquei o clima aqui, né, o título como injustiça, porque eu penso que esse momento elimina bem o senso de justiça. No meu ponto de vista, isso tem a ver com as coisas que são meio impostas para a gente, né? E às vezes não é uma imposição de alguém, mas às vezes é a imposição do meio, das regras, das normas. Sabe quando você se sente limitado a fazer alguma coisa por questões externas, do tipo, eu quero muito, até tenho elementos em mãos para fazer, mas não posso porque tem alguma coisa que impede. Então é como se tivesse mesmo essa característica de imposições mesmo, bloqueando um senso de expansão, de vontade de realização, e eu vejo muito como injustiça, né? Essa característica da injustiça prevalecendo. E aí quando for 17h32, então Marte muda diretamente já para a Virgem, né? E ele já sai desse fervor aqui em Leão, porque o Marte em Leão é muito forte mesmo, dominador. Em Virgem, ele já vai ter uma característica mais habilidosa, versátil, construtiva. Como Virgem é um signo que veicula aqui o temperamento melancólico, né, frio e seco, o elemento terra, Marte, que é o planeta vinculado à ação e atitude, encontra um terreno fértil para realização e construção. Então ele vai para uma base mais hábil, mais versátil mesmo para realizar as coisas. Pode acontecer então desses momentos de Marte em Virgem trazer muitas realizações, concretizações de coisas que antes estavam só no papel, só na ideia, né? Porque ele constrói mesmo, é uma tendência muito versátil. Constrói, conserta, recupera, né? É uma característica muito habilidosa. Aí o dia 30, pessoal, vem com esses movimentos aqui que começam a 16h38, que é um sexto dessa lua ariana a Júpiter, que acabou de voltar ali para Aquário. E ele é um sexto que eu penso que dinamiza um pouco o ritmo, ainda ele é expansivo, faz as coisas acontecerem, os dois signos são quentes, né? E a gente percebe aqui um andar dos acontecimentos, dinamiza, tá bacana. Eu vejo como uma tendência até animada, né? Podemos dizer. Mas depois, às 17h05, alguns minutos depois, a Lua já vai ingressar no signo de Touro. Ela fica exaltada em Touro, só que a Lua em Touro não tem um ritmo acelerado, bem ao contrário da Lua em Áries, a Lua em Touro é bem mais acomodada, constante, muito mais dada à manutenção das coisas, muito mais dada a um ritmo mais leve mesmo, devagarinho, né? Então vocês vão percebendo bem essa mudança de clima do dia para a noite aqui, do dia 30, né? Porque no finalzinho da tarde, às 17h05 é quando a Lua ingressa em Touro. E às 18h26 ela vai aplicar um trígono a Marte, que acabou de ingressar aqui em Virgem, né? É um trígono construtivo, podemos dizer sim, porque nessa característica o ritmo está bem constante. A gente lembra que Marte tem exílio em Touro porque ele rege o signo oposto, que é Escorpião. Então ele não dinamiza muito uma realização rápida, concreta, objetiva, mas por ser uma característica bem robusta mesmo, ela não diz muito sobre alteração no quadro, ela diz muito sobre manutenção, sobre manter mesmo as coisas, segurar, construir. Então tem um clima que não é rápido, ele pode até ser sentido um pouco como lento, um pouco pesado, dependendo do que você estiver fazendo, mas certamente você vai realizar aquilo que for preciso realizar. Essa tendência seca, né, do elemento terra, ela proporciona, então, você construir as coisas de passo a passo, né, tijolo por tijolo. Então, não é algo assim veloz,
mas bem mantenedora, assim, né? E as coisas vão fluindo bem, certo? Aí a gente tem depois, no dia 31, também alguns movimentos. Continua com uma característica lenta e nós vamos abrir aqui tudo, né? Então, às 7h24, a Lua vai aplicar um trígono a Mercúrio, que acabou de ingressar em Leão. Esse trígono, ele é nervoso, né? Nós estamos falando de signos fixos e os signos fixos não são versáteis, não são maleáveis, né? Adaptáveis. E o ritmo também da Lua em Touro é um pouco lento. Então, essa quadratura tem um quê de teimosia, de cabeça dura, tal, né? Eu vejo mesmo como um pouco mais desagradável, difícil, para estudos que requerem muita amplitude. Vamos supor que você esteja pesquisando algo, essa quadratura já é bem chata, ela não dá muita habilidade para você encontrar aquilo que quer, né? Versatilidade, ela tem uma tendência mais direta, ela é bem seca, ela não facilita muito a versatilidade, a ampliar vários horizontes ao mesmo tempo, né? Então não é tão legal. E também não é muito bom para conversas, né? A comunicação ela fica um pouco truncada, não no sentido de dúvidas, não no sentido de não saber o que quer falar, tal, né? Não é aquela coisa evasiva, ao contrário, ela é muito dura, teimosa. Então, se você precisar decidir algo com alguém, evite esse momento, porque é um pouco difícil também chegar a uma conciliação com o outro, porque os dois ficam rígidos nos próprios pensamentos e ideias. E como o Mercúrio tem uma ligação com trânsito, transportes, automóveis, motos, né? Todos os veículos de transportes, também esse momento é um pouquinho desafiador para esses temas, né? Não é todo mundo que vai ter problema, mas se você está com um carro com problema, já tem alguma questão envolvendo transporte que não está muito legal, evita esse momento. Se você for viajar, por exemplo, ver se está com todos os documentos certinhos, né, guardado, tal, para não ter esse desafio de ter algum problema. Se for viajar por estrada, ver se o carro está legal, né, se você for de carro. Enfim, observe todas essas burocracias, essas questões que são importantes para evitar essa tendência aqui mais desafiadora, né? Aí, às 10h16, a Lua vai aplicar uma quadratura ao Sol, que é a fase minguante, né? A última fase desse ciclo lunar. E é uma fase minguante de signo fixo, ela é dura. E a fase minguante, ela é sempre conclusiva, né? Então, como a gente tem também essa marca de signos fixos, ela pode ser um pouco mais hábil para resolver problemas mesmo, né? Essa dureza, ela pode até colocar à nossa frente aquilo que realmente não está dando certo. Ó, conserta isso, porque senão no ciclo novo o negócio não vai andar. Então, a gente tem aí alguns dias, 7 dias seguintes, para estruturar mesmo as coisas, né? Para organizar as ideias, resolver as coisas, né? Ele é muito bom. Como o Sol expressa a ideia do sucesso, da realização, essa quadratura ela não é muito hábil para isso. A gente pega aqui a Lua exaltada, ela está forte, o Sol mais forte ainda é no seu próprio domicílio. Então essa quadratura ela tem essa dureza, né? Ela é teimosa, ela é enrijecida, ela não é muito hábil nem veloz, né? Evitem esse momento para mudar de direção, evitem esse momento para tentativas muito diferentes daquilo que você já faz, né? Pode ser bem difícil mudar o rumo das coisas, né? Não é muito hábil. Quando for às 13h47 do dia 31, sábado, a Lua vai aplicar uma quadratura a Saturno. Aí essa, pessoal, ela tem um clima um pouco mal-humorado mesmo, né? Nós continuamos falando aqui dos signos fixos, então vocês percebem que a Lua vem de uma série de quadraturas, só o último movimento dela no dia 31 é que é mais leve, né? Mas esses 3 primeiros são quadraturas de signos fixos rígidas, e essa com Saturno ela é bem mal-humorada, né? Ela é bem dada a fechar o humor. Então vocês podem perceber num clima que é em torno de horário de almoço, ali 13h47, né? Tem aquele climão meio tenso, meio pesadão, assim, né? As coisas se arrastam um pouco, não é muito legal para, por exemplo, você se empolgar para fazer alguma coisa diferente e tal. Então, essas quadraturas de Lua em signo fixo com planetas em signos fixos não favorecem nenhum tipo de alteração em rotina, nenhum tipo de mudança em procedimento, em protocolos, em processos de trabalho ou grandes ousadias. Os signos fixos são bem enrijecidos, ainda mais falando de Lua em Touro, porque ela é muito concentrada, pesada, ela é muito na dela, né? Assim como a gente costuma dizer.
e não favorece, não favorece de jeito nenhum qualquer tipo de alteração, mudança, pensamento diferente, nada que fuja assim a realidade é visto com bons olhos aqui nesse momento, né? Agora, ali do meio para o final da tarde, às 16h41, a Lua vai aplicar um aspecto harmonioso a Vênus. Vênus está aqui, pacata, debilitada, escondidinha, bem prática, simplória. Nesse aspecto, ela vai enxergar o seu domicílio noturno. Então, a Lua já está forte aqui em Touro, exaltada, e ela traz Vênus para esse ponto do seu domicílio. Aí a gente tem uma característica mais abundante, que não continua ainda sendo muito veloz, não tem velocidade, mas estamos falando de Virgem e Virgem já é mutável e essa característica mutável dá um pouco mais de movimento. Agora, a Vênus é um pequeno benéfico, né? Um planeta de característica benéfica, então esse clima de abundância, de um olhar mais voltado para a beleza, para a harmonia, para a satisfação, já vem bem melhor, porque essa Lua em quadratura Saturno aqui anterior, ela é bem insatisfeita, né? Então aqui, como eu falei para vocês, ali às 13 e pouco, ali vocês vão sentindo um climão pesadão, desanimado, assim, bem mal-humorado, bem insatisfeito com as coisas. Então é só ali do meio para o final da tarde que as coisas se animam um tanto mais. Não digo animar de um ritmo acelerado e aquela super empolgação, mas um olhar para o belo, para a harmonia, para as coisas boas acontece, certo? E aí, então, legal, né? Pra mim, eu vou gostar desse dia aqui, que é um dia que eu vou fazer uma caminhada ali na Estrada Velha de Santos. Então, aqui nesse horário aqui, eu acho que é o final do passeio. Aí eu conto pra vocês se foi legal mesmo o passeio ou não, tá bom? Então, é isso pra essa semana, pessoal. Vocês perceberam que é uma semana muito interessante, porque a gente tem movimentos de planetas ao longo do zodíaco, né? Mudando de signo. E temos vários dias, né? Com muito tempo sem aspectos, né? Pouco movimento. Continuo chamando vocês para os cursos do meu site aqui, astrologiaclassica.com.br. A plataforma do curso é aprenderastrologia.com.br. Você pode acessar diretamente por lá. E tem um cupom rolando aí que você pode pegar aqui no card, né? É um cupom de 20% e ele tem validade só até esse dia 31, tá? 20% sobre o valor de qualquer curso que você adquira ali na plataforma, tá bom? Deixo um abração para vocês e até a próxima semana, então, até mais.